Evangelho de João, capítulo 17. Hoje eu vou trabalhar com os irmãos, verso 16 ao 19, continuando a exposição bíblica aqui, deste evangelho. Aviso aí as mães, que estiverem com seus filhos, sabemos que os pequenos dão trabalho às vezes, pode se retirar, fica ali, temos um banco, tá ali fora, a porta fica aberta, para que você consiga ouvir a mensagem, tá? Mas prezamos aqui pela boa conduta no culto, o zelo, a decência e a ordem, para que nada interfira aqui no momento da palavra, tá? Nem a nossa adoração a Deus, tá bom? Então conto com a colaboração dos pais aí, porque somos uma igreja reformada, não tem salinhas para criança, tá? Não tem culto de criança, tem culto ao Senhor e todos são envolvidos a isso, tá bom? Então peço a ajuda aí dos pais, por gentileza. João 17, verso 16 ao 19, diz o seguinte, primeira leitura na versão King James Fiel. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os pela tua verdade. Tua palavra é a verdade. Verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa deles, eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nesse momento te buscamos, para que o momento da palavra, Deus, o momento onde o Senhor santifica o teu povo, o momento onde o Senhor nos exorta, o momento onde o Senhor nos purifica e também concede arrependimento e fé, pois a fé vem pelo ouvir, Deus. Que o Senhor, Pai de amor, execute isso mediante a pregação do Evangelho. Que o Senhor execute isso em nossos corações, Pai. Vezes nos aperfeiçoando, vezes nos corrigindo ou até mesmo salvando. Quanto a mim, Deus, o expositor aqui da palavra, que o Senhor me conceda, Pai de amor, graça, para que eu consiga aqui expor com fidelidade, que o Espírito me conduza e também, Pai de amor, prepare o coração daqueles que ouvirão. Preciso, pois sou um homem miserável, pequeno, que necessita de graça, Deus. Me ajude e ajude meus irmãos. Assim eu lhe oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, estamos aqui então na terceira parte da oração de Jesus pelos seus discípulos, pelos apóstolos. A primeira parte, do verso 1 a 5, os irmãos perceberam que ele ora justamente pela obra redentiva e ele clama ao Pai. E em todos os aspectos, quando ele lida com esta obra, ele a lida como já concluída, pois certamente era um fato que ocorreria. A cruz para Cristo, que se aproximava, não era algo que ainda iria acontecer. Na concepção do próprio Deus, Cristo Jesus, ele a encarava como já concluída. E agora ele prepara os seus discípulos para a permanência neste mundo. Como? Através de uma oração. Então, amados, essa é a terceira parte. A semana que vem, a partir do 20, nós veremos a oração por aqueles que viriam a crer. Nós. Mas não que seja apenas para os discípulos aqui, pois em certos aspectos veremos que essa oração pelos discípulos abrange também as nossas vidas. Então, amados, que Deus nos conduza e nos ensine. E nós vimos essa transição muito gradual entre a sua obra, dos versos 1 a 5, para a intercessão pelos discípulos. E por que isso acontece com uma naturalidade? Por que Cristo ele transita entre temas e assuntos na mesma oração de forma rápida? Porque, amados, tudo isso está para um mesmo assunto. O envio dos discípulos está para a sua obra redentiva.
Nós estamos aqui por causa da obra redentiva. Então existe uma conexão. Se trata de uma só oração. Então, amados, o desenvolvimento é algo natural, é algo rápido, que Cristo aqui fornece e que cabe à nossa atenção. Pois aqui é destacado a glória de Cristo e a salvação dos seus seguidores. Hoje, amados, veremos a relação principal entre pertencer e ser. Hoje nós veremos que tudo que Cristo nos informa nesta oração, nesta pequena sessão, nos diz respeito a nós mesmos. Então, ao passo que ele fala sobre si, e ele é a verdade, ele se santifica, ele deseja que seus seguidores sejam e estejam na mesma condição. Então, amados, na última parte da sua oração pelos discípulos, ele informou a fonte de toda a preservação. Estão lembrados no verso 11? Ele disse: e agora eu não estou mais no mundo. Veja como ele já enxerga a obra como concluída. Ele fala: e agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. E ele diz: Pai Santo, guarda em teu próprio nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Então, amados, aqui ele pede para que o Pai os guarde, os preserve. E nós sabemos que, para sermos preservados em Cristo, é necessário um contato com a palavra de Deus. É necessário guardar os seus mandamentos. É necessário ter uma relação com Cristo mediante a sua palavra. Tanto que ele disse no capítulo 14, reiteradas vezes: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele disse isso no verso 21 do capítulo 14, ele disse isso no verso 23 e no verso 24. Reiteradas vezes. Então essa preservação no nome do Pai, Pai Santo, é pela palavra. E isso ganhará mais corpo hoje. Pois ele pede: santifica-os pela tua verdade. Então nós entendemos hoje, mediante a exposição desse texto, como que somos guardados, como que teremos comunhão, assim como a Trindade tem uma comunhão, pois ele disse, para que eles sejam um, assim como nós somos. Como isso ocorre? Mediante essa purificação da palavra. Então, amados, as Escrituras que revelam os atributos de Deus, revelam a sua obra. Então, amados, somente através disso, desta revelação, é que é possível termos relação com a pessoa de Cristo e relação entre nós. A base da nossa comunhão é a palavra. É o que é revelado a nós. Não é afeições. Não é se você vai com a cara do seu irmão ou não. Porque devemos suportar os nossos irmãos. É a doutrina bíblica que nos une. É as Escrituras que nos dá santidade e caminhamos no mesmo sentido, rumo à glória. Para entender melhor isso, vamos entrar no texto. Irei expor do verso 16 ao 19 e que o Espírito nos conduza. No verso 16 ele diz: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então perceba, amados, que existe uma afirmação de Cristo aqui. Quando ele diz não são, ele está aplicando um verbo aqui. E o verbo ser, né, de são, eles não são, então é uma partícula negativa, juntamente com este verbo que indica alguma ação. Ele está negando que eles pertencem a esse cosmos, a esse sistema falido, corrompido e governado pelas trevas. Cristo está dizendo que os seus discípulos não pertencem, não são dessa pátria, não são desta nacionalidade, eles são estrangeiros, eles são peregrinos. Para que o Pai Celestial fosse mais favoravelmente disposto a assisti-los, ele mais uma vez diz que o mundo inteiro os odeia. Aqui o pensamento é o pensamento do verso 14, estão lembrados?
o que ele disse no verso 14? Eu dei-lhes a tua palavra, e veja, e o mundo os odiou. Amados, o que eu preciso que vocês percebam na oração de Cristo, que preservação, que comunhão, que estar nesse mundo, tudo gira em torno de um eixo para o cristão: as Escrituras. Amados, eu fico triste e ao mesmo tempo abismado como que o povo cristão, que se diz cristão, não conhece as Escrituras. Amados, eu tenho tido oportunidades aqui, citei já aos irmãos, com pessoas que se dizem crentes, mas você apresenta certas doutrinas à luz da palavra e elas ficam assim: isso está escrito? Como? Essa é a reação de muitos anos, tá? Eu não estou falando de um neófito. Eu não estou falando de um crente novinho na fé. Eu estou falando de pessoas que frequentam igrejas há 30, 20 anos e não conhecem as Escrituras. Tudo o que ocorre para a vida cristã, preservação, santidade, está para a palavra. A exortação para nós, amados, em não ser deste mundo, à luz do verso 14, é receber a palavra de Cristo. Então, amados, eu não posso passar por esse texto sem perguntar a você: qual é a sua relação com esse mundo? Ao ler esse texto, uma pergunta deve ser lançada: eu me enquadro nisto? Eu sou deste mundo? Eu pertenço a este regimento? Ou eu recebi as palavras do Eterno? E receber a palavra é ser odiado, rejeitado, perseguido nesta presente era, como o verso 14 nos informa. A diferença agora, amados, dessa citação no verso 16 aqui de Cristo, é que agora não é mais uma cláusula dependente, mas uma sentença completa em si mesma. Ele está afirmando: eles não são. A base desse ódio do mundo é justamente o não pertencimento a ele. Ser alheio à presente ordem deste mundo e por princípios de posse, os crentes são odiados. Pertencer a Cristo, entenda isso, amado. Pertencer a Cristo é ser odiado por este mundo. É ir contra tudo aquilo que está sendo aí ensinado. A esse mundanismo, a esta forma vil de se viver. Amados, é um absurdo cristãos defenderem bandeiras de aborto, defenderem bandeiras de feminismo. Amados! Um crente, ele vive à luz da palavra que ele recebe. Um crente, ele vive à luz do que o seu cabeça, o cabeça da igreja, nos informa. E não do que eu acho, e não do que eu quero, e não sobre os meus interesses. Pois como disse João Batista, que eu diminua e ele cresça. Que eu perca espaço, que eu negue a mim mesmo, que eu morra todos os dias e a luz de Cristo brilhe em mim. Como isso acontece? Pela palavra. Amados, e tendo em vista isso, eu quero dizer a vocês, irmãos, que isso aqui não é algo místico. Isso aqui é um livro. Bíblia vem do grego biblos, que é o quê? Coletânea de livros. É a forma como Deus escolheu se revelar ao seu povo, através de um livro. O que tem num livro? Letras, palavras, pontuações, vírgula, gramática. Então, para que você se aproxime de Deus, você precisa entender o que lê. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nos fez seres pensantes para justamente governar sobre a criação. Então, para que o Espírito Santo haja, isso não é por osmose. Isso é através de um entendimento. Você precisa entender o que você lê. Aí as pessoas, não, isso é tirar o poder do Espírito Santo.
Quando nós dizemos, como o Felipe trabalha com o rapaz, como que você prepara o sermão? Ele falou, eu utilizo gramática. Aí a pessoa, mas isso é anular o Espírito Santo. É anular o Espírito Santo. O Espírito Santo age mediante os meios que Deus nos deu. Tá? Nós não somos plantas. Nós não somos animais irracionais. Nós somos seres que governam. Que estarão ao lado de Cristo para julgar anjos e aqueles que serão condenados. Então nós precisamos conhecer isso. Por isso que nós temos nessa igreja curso de gramática. Acredite se quiser. Tá? Está sendo muito produtivo, muito bom para aqueles que cursam. Você pode perguntar para os alunos, ajuda na compreensão bíblica? Muito. Muito. Saber o que é uma interjeição, saber o que está realmente sendo expresso aqui, tom de voz, o que o autor está querendo, fazer uma análise sintática do texto, isso ajuda muito, irmão. E coisa que você, não é só o pastor não, você deveria saber. É dessa forma que você será preservado, será santificado e será realmente odiado por este mundo. Então, amados, Cristo afirma, eles não são deste mundo. Então o motivo está bem explicado aqui para os irmãos. À luz da palavra. E ele diz, assim como. Quando ele aplica esse assim como, amados, é um advérbio de modo isso. Ele está aqui nos dizendo que, de acordo com, segundo isto, ele está falando que esses discípulos são como ele. Porque pertencem a ele. E são conformados a ele. Logo, um cristão, ele recebe o nome de cristão por quê? Porque somos pequenos cristos. Por causa disso. Assim como eu não sou do mundo. Me surpreende. Igrejas que se amoldam ao mundo. Me surpreende cristãos que querem ouvir coisas misturadas com esse tipo de mundanismo. Me surpreende um cristão falar que não, somos cristãos modernos. Modernos? A questão não é se você é moderno ou não. A questão é se você é como ele. E ser como ele é receber as palavras dele. É entender o que ele fala. É ser conformado a isso aqui, irmãos. É ser santificado. Então, amados, se ser parecido com Cristo está para o ódio do mundo, como que eu quero estar no meio do mundo e ser amado por ele? É, no mínimo, incoerente e inconsistente isso. Ao mesmo tempo, ele declara que esse ódio não se origina de alguma falta neles. Não é por algum defeito dos discípulos, não. Mas porque o mundo odeia a Deus e a Cristo. Como que essa presente ordem ela é regida? Ódio, negação das Escrituras. Tá? O mundo odeia a Deus. Nós, quando andávamos segundo o presente curso desta era, Efésios capítulo 2, nós éramos contrários a Deus. Contrários à sua palavra. Então é por isso que odeiam aos cristãos. Amados, o advérbio empregado nos situa e responde à origem do ódio. Os crentes são conformados a Cristo, possuem a mente de Cristo, já leram isso? A mente de Cristo, e seguem as suas obras. Logo, pertencer à eternidade nos muda com princípios inerentes a uma pátria vindoura, que não é essa. Então, amados, é como Pedro diz. Eu destaquei um texto de 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 a 11, vai ser projetado aqui atrás, tá? Para facilitação. Utilizamos a versão NVI, mas se quiser pode consultar na sua Bíblia. Olha o que eu estou dizendo, o que Cristo está nos dizendo aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versos 7 a 11. Portanto, para vocês, quem? Vocês quem? Os que creem. Aqueles que têm fé em Cristo, aqueles que receberam a boa palavra. Esta pedra é preciosa. Que pedra? Cristo. Mas, para os que não creem,
Aí é presente ordem, o mundo que ele está se referindo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que significa a pedra angular? A pedra angular é o que traz o eixo para toda edificação. É o que realmente delimita o espaço daqueles que creem e daqueles que não creem. No caso dos que não creem, estão fora dessas delimitações. Logo, pode ser também considerado pedra de tropeço. A pedra que os esmaga. Tá? A pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam. Porque desobedecem, olha lá como rejeitam. Desobedecem. Não recebem a palavra. Desobedecem a mensagem. Para o que também foram destinados. Pode passar. Vocês, porém, são, olha só, o que é o povo eleito de Deus, o povo que crê. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar, olha lá, as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, olha lá, estrangeiros e peregrinos, no mundo, vocês se abstenham, ou seja, deixem de lado, não participem, se consagrem dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Essa geração eleita está aqui os discípulos. É o que Cristo está dizendo. Verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Antes de expor isso, vamos lá no capítulo 1 desse evangelho? Vamos relembrar? Capítulo 1, verso 1. Como João abriu isso. Como João começou a escrever este evangelho. Capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui nós entendemos que essa santificação, na verdade, é a santificação no próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade. Então, quais são os ensinos que ouvimos? O que proclamamos? Qual é a base da nossa existência? A palavra. Santifica-os. Esse santificar aqui, amados, é um verbo também. Exprime ação. Só que as características dessa palavra aqui, elas são peculiares apenas aqui. Veja, é um verbo imperativo. É um desejo de Cristo. Ele quer que isso aconteça. A santificação. E Ele é o próprio Deus. E Ele é a palavra. E nós sabemos que tudo que se fez foi pela palavra. Gênesis. E disse Deus. Esse dizer era quem? Qual é o envolvimento de quem? Do próprio Cristo. E Cristo está dizendo aqui, no imperativo, o tempo aoristo. Por quê? Somos geração eleita. Antes mesmo deste mundo existir. Santidade é uma marca através de um desejo e uma ordem de Cristo. Ser cristão, obrigatoriamente, e o texto me permite dizer isso, é ser santo. É andar em novidade de vida, se abstendo das vontades deste mundo. Isso é ser cristão. Não adianta você me falar, a marca característica de um cristão é a santidade. É negar esses impulsos carnais. É negar
aquilo que você tem vontade de fazer para atender a sua carne. Ser de Cristo é se abster disso. Aqui está, amado, o lado positivo da solicitação. É como se Jesus tivesse dito: não só livre-os do mal, mas também santifica-os na verdade. Livra-os de um e confirma-os no outro. No original, o adjetivo santo, amados, na expressão Pai Santo, como vimos no verso 11. Porque lembra o que ele disse? Pai Santo, guarde-os no seu nome. Pai Santo. E agora ele fala para ele santificar os que são seus. Dá para ser cristão e ser amoldado ao mundo? Impossível. Impossível. As Escrituras não nos permitem dizer isso. Não nos permite. Então para com esses movimentos gospel de hoje em dia, essas igrejas de fundo preto que fica aí fazendo, parece mais uma discoteca do que realmente um culto decente que busca a glória de Deus. Cristãozinhos cheios de maneiras, de vocabulários, de jeitos e trejeitos que nada se assemelham com Cristo. Precisamos entender qual que é o caminho, meus irmãos. Precisamos compreender o que é ser um cristão verdadeiro. Que tudo começa em receber a palavra divina. E receber é crer com todo o seu coração que aqui estão as palavras de vida eterna. É isso. Só que o caminho a ser percorrido é um caminho de santidade. Uma das surpresas, né, que eu já citei pela manhã aqui, mas nem todos estavam presentes, uma dita cristã, apresentei para ela Mateus capítulo 18. E se você ler Mateus capítulo 18, lá trata sobre a disciplina eclesiástica. Se um irmão pecar contra você, vá até ele, informe a ele, esclareça, mostre o erro. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. E se ele não ouvir as testemunhas, conte à igreja. E se não ouvir a igreja, trate-o como pagão. Exclua ele. Por quê? Porque não está caminhando conforme as características cristãs. Eu não estou falando de não pecar, porque todos nós pecamos. Eu estou falando, tanto que o erro ele pode ser reconduzido à luz do próprio Mateus 18. A pessoa vai te esclarecer, te mostrar o erro, e você fala: opa, estou errado. Ela me mostrou à luz da palavra que eu estou errado. E se eu sou um cristão, qual que é meu desejo? Andar em conformidade a isso. Porque lá não é pressuposto. Ah, você está pecando. Tá bom, com base em quê? Ah, no meu achismo. Não. Mostrar o erro é mostrar a luz da palavra. Aí a briga sai de você e vai para as Escrituras. Se ela permanecer nessa rebeldia, Cristo é muito bem claro na tratativa com a sua igreja. Exclua essa pessoa do meio. Não é para ela permanecer entre o povo cristão. Por quê? Porque não está andando conforme a própria oração de Cristo. Não deseja a santidade. E essa pessoa a qual eu mostrei o texto falou: isso está aí? Falei: sim. E eu pergunto para você que já está há muitos anos na igreja: quantas vezes você viu isso sendo aplicado na igreja? Nunca. Aí a surpresa passou para mim. Aí eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Pastores, igrejas, membros que não têm compromisso com a verdade. Amados, é isso que falta para a cristandade hoje em dia. Se sujeitar às Escrituras. E aonde ela fala, eu me calo. Aonde ela fala, eu recebo e busco praticar aquilo que ela está me informando. Santifica-os na tua
verdade. Portanto, ao combinar essas duas ideias, amados, podemos traduzir o seguinte: se é para guardar os seus discípulos no nome do Pai, Pai Santo, podemos dizer o seguinte, parafrasear da seguinte forma: Pai Santo, torna-os santos na verdade. Mais completamente expresso, o verbo empregado aqui significa separar do mundo pela verdadeira santificação de vida. De modo que no coração e na mente e em pensamentos, palavras, ações, a pessoa possa começar a viver mais e mais de acordo com a vontade e a lei de Deus. E está aqui. O que Cristo está aqui imperativamente dizendo na sua oração sacerdotal é que eles sejam conformados às Escrituras. É isso que ele está dizendo. E ele complementa: a tua palavra é a verdade. Essa santificação só pode ocorrer se a pessoa nutrir o desejo de ser governada pela verdade. Isto é, por meio da revelação redentora de Deus em Cristo, como o mais elevado padrão de vida e de doutrina. Uma das perguntas que nós fazemos aqui para aqueles que querem se tornar membros é falando: como você enxerga esse livro? Você enxerga todo esse livro, 66 livros, como realmente inspirados por Deus? Aptos para o ensino, repreensão? Todos de Gênesis a Apocalipse, você encara dessa forma? Como você enxerga a palavra? Aí a pessoa pode chegar, né? Porque eu conheço uns malucos. Eu creio, mas tem algumas opiniões de Paulo que eu não concordo. Eu já vi crente falar isso. Principalmente quando ele fala que mulheres não podem ser pastoras. Isso é do contexto cultural da época. Isso é a opinião de Paulo. Quem é Paulo, cidadão? Paulo é apóstolo de Cristo. Paulo tem o Espírito Santo. Paulo escreveu nada mais, nada menos do que 13 epístolas do Novo Testamento. A maior gama de conhecimento neotestamentário veio das mãos de Paulo, para você dizer que o que ele escreve é da opinião dele. Toda a Escritura, toda ela é inspirada e apta. Aqui é o nosso manual de vida, de prática, porque sabemos que é através desta palavra que temos comunhão um com os outros e principalmente com Cristo. É assim, irmãos. A tua palavra é a verdade. E o que entende-se como palavra de Deus? Está aqui diante de nós. Verso 18. Assim como, mais uma vez, advérbio de modo, hein? Tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Os irmãos percebem diante do texto que tudo que está para Cristo está para quem é seu discípulo? Se ele é odiado, espera-se que os discípulos sejam odiados. Se ele foi rejeitado e expulso, espera-se que a gente também seja. Mas também ele é amado pelo Pai, nós somos amados pelo Pai. Tudo é assim como. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Jesus ainda está pensando na palavra, a mensagem da redenção de Cristo. Pois esses homens seriam quem, amados? Os fundadores da igreja. Sobre esses homens, Cristo fundou a igreja, os apóstolos. Eles receberam a mensagem preciosa e eles difundiram. Então a preocupação de Cristo é justamente este envio. A preocupação das nossas vidas em serem santas é justamente este envio. Para a palavra enviarei, olha que interessante. Está traduzida enviarei para nós, né? Mas na verdade, amados, no grego é a palavra apóstolo, que vem a palavra apóstolo. Ser enviado é ser um apóstolo. Então veja, estou dizendo que vocês são apóstolos, tá? Apóstolo bom é apóstolo morto, tá bom? Viveu no primeiro século, tá? Já morreu os apóstolos, tá? Mas esses homens eram enviados, eram apóstolos.
E significa ordenar ir a um determinado lugar. Enviado, separado. E este verbo é um verbo indicativo. Ou seja, Cristo está indicando, mostrando um fato. Que esses homens não eram do mundo. E não só isso. Eles tinham uma missão. Como aplicar isso às nossas vidas, amados? Primeira coisa que eu entendo, né, e que o texto nos permite entender, porque o verso 20 ele vai começar a fornecer informações sobre aqueles que viriam a crer. É que nós, enquanto estamos vivos aqui, e eu digo isso muito aqui para a congregação, enquanto temos vida, conhecendo a mensagem do Evangelho, é para que ocorra um envio. Assim como a grande comissão de ir, fazer discípulos e ensinar, foi direcionada aos discípulos e apóstolos, aquilo também está para cada um de nós. Então, ser santificado, preservado, conformado a Cristo mediante a sua palavra, é para você se trancar com a sua família em casa e vir só para a igreja e voltar? Você precisa fazer algo. Receber essas palavras preciosas. Automaticamente você tem uma incumbência. Você tem uma responsabilidade. Seja para criar os seus filhos no Evangelho, porque é uma grande incumbência, receber o dom da vida, receber a criança, alguém sobre os seus cuidados. As mulheres querem ser tanto pastoras hoje em dia, né? Eu tenho a solução para você, mulheres. Tenha muitos filhos. Aí vocês serão pastoras, né, dos seus filhos. Vai cuidar, vai ensinar. Olha que maravilha. E dentro dos preceitos das Escrituras. Amados, seja isso. Ou seja no seu trabalho, ou seja através das pessoas que estão ao seu redor. Você tem algo a fazer. Você não recebeu a fé apenas para ser salvo, meu amado. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quem vai anunciar? Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? A beleza dos pés daqueles que anunciam o Evangelho. Já leram isso? É belo. Por que é belo? Porque ele está cumprindo este envio. Eu e você precisamos entender isso. Que o cristianismo não é algo esporádico, individual. O cristianismo, o evangelho está para a salvação de almas. Eu e você precisamos entender, amados, que as pessoas aí fora, as pessoas ao nosso redor, são almas. Não é um cachorro, não é um animal. Por mais que a pessoa às vezes viva como um animal, mas são almas. Se é um ser humano, é uma alma. E nós temos que ter essa preocupação, porque esta preocupação está aqui na oração de Cristo. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. É uma preocupação de Cristo, está na oração dele. Se está na oração dele, é da vontade dele, isso, amados. E o quanto que nós estamos perdendo oportunidades. Algumas pessoas aqui na igreja fazem, né, trabalham com aplicativo de Uber, né, 99, enfim. Quantas pessoas entram no seu carro, amados? Quantas pessoas por dia você tem contato e quantas delas ouviram da tua boca a mensagem da salvação? Quantas? Não só eles, né? Porque aí fica o foco neles, né? Coitados. Mas todos nós. Tem aqui pessoas que trabalham no hospital. Sabe o momento onde a pessoa está ali sedenta? É quando a linha, né, de chegada chega próxima dela. Ali é o momento de você falar, arrependa-se e viva. Tenha esperança que vai além desta vida. Várias oportunidades nós temos, irmãos. E você precisa entender isso. Só que ao mesmo tempo, que assim como tu me enviastes, está dentro de um contexto de santidade, nós devemos ter vidas que colaboram para o anúncio dessa mensagem. Eu li um texto, até compartilhei nas minhas redes sociais hoje, de que o ministro
que peca deliberadamente, que não tem uma vida consagrada a Deus, ele não pode colocar isso na conta do pecado, da natureza pecaminosa que está nele. Os resquícios, sabe o que eu estou dizendo? Porque quando o ministro da palavra peca, ele peca contra o evangelho. Ele peca contra a mensagem que ele anuncia. Só que eu estendo isso não apenas aos ministros do evangelho. Eu estendo isso a todos nós. Porque eu tenho certeza que as pessoas que estão ao seu redor, quando vê você cometendo alguma transgressão, ela fala para você, a primeira coisa que ela fala, mas você não é crente? Você peca contra as palavras santas. Você peca contra aquele que não cometeu pecado. Você coloca em xeque a mensagem dele, zelada e guardada por ele, e a preço de sangue. Ser cristão não é festa. Ser cristão não é oba-oba. Marcha para Jesus, vamos lá. Ei. Não é isso. Ser cristão é viver com seriedade. É ser comissionado para algo sério e viver isso. Principalmente para ministros da palavra. Principalmente. Verso 19 e último, irmãos. Veja como o que está em jogo aqui é o próprio Cristo, veja só. E por eles, eu me santifico. Para que também eles sejam santificados na verdade. Existe muita informação nesse verso. Tem muita coisa preciosa aqui que eu e você precisamos entender no verso 19. Primeira coisa, ele diz, por eles. Ele coloca aqui, amados, uma preposição, né, esse por eles. Ele diz, eu me santifico. Ele aplica isso acompanhado de um pronome eu, tá? Então veja, para que os discípulos realizassem seu trabalho, para que essa comissão, esse comissionamento dos discípulos fosse eficaz, o que ele diz? Ele tinha que se oferecer voluntariamente. Para isso, é essencial a consagração de Cristo a favor deles. Embora o verbo santificar tenha sido usado no verso 17 e também agora no verso 19, parece existir uma ligeira diferença no significado dos dois. Por quê? Porque com referência a Cristo, amados, ele não pode indicar um processo gradual de purificação espiritual. Ou uma morte gradual para o pecado, como ocorre com cada um de nós. Ele deve se referir ao seu auto-oferecimento. Mais precisamente a sua autodedicação e a sua tarefa. Para que o irmão entenda. E por eles eu me santifico. Vamos lá no caminho da lógica. A palavra é de quem? De Deus. A palavra, a verdade é Ele próprio. E a palavra foi destinada para quem? Aos homens. A revelação é a revelação de Deus aos homens. Cristo, ao dizer isso, e eu me santifico, porque a santificação, ele já informou que vem pela palavra. Ele se submeteu àquilo que ele próprio instituiu para seres inferiores, falíveis, como homens. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Talvez agora você entenda o que é esse esvaziar. É como você ser o dono de algo, de uma empresa, da sua casa, o que seja, e você ditar as regras. Só que, ao mesmo tempo, você é a própria regra. Mas você se colocar em uma vivência prática,
e não desviar-se nem um centímetro, sendo tentado em tudo, como diz o autor de Hebreus, e permanecer fiel. Mas isso nunca foi para ele. Isso foi para os homens. Esse é o esvaziamento e essa é a base da nossa santificação. Porque se ele não fosse santo, a sua obra não seria aceita por Deus. Deus não seria propício a Deus o seu sacrifício. E nós estaríamos perdidos. O que nós temos aqui, amados, no texto, e por eles eu me santifico, é Cristo voluntariamente se sujeitando àquilo que ele próprio instituiu. Sendo Deus. Eu também já disse aqui diversas vezes que a minha limitação humana, pelo que eu conheço dos atributos de Deus, principalmente quando eu leio Isaías 6, que os próprios anjos, que são santos, anjos santos, cobrem o seu rosto para não ver Deus de tão santo que ele é. E eu estou falando sobre este ser, ele ser colocado aqui, na terra com cada um de nós. Pisar neste meio corrompido. Pisar na lama. Andar ao lado de seres como Judas. Como nós. Ele sendo santo. Ele se sujeitou a isso. Para quê? Para que também eles sejam santificados. Na verdade. Essa verdade só tem validade. Só tem validade. Porque Cristo andou em santidade. A pureza de Cristo, a santidade de Cristo, é o que valida a sua obra. Você entende isso? Você entende a necessidade de sermos santos? A validade, o que está em jogo é a verdade. Para que também eles sejam santificados na verdade. Atenção para o para quê. Está para, por eles eu me santifico. Agora vamos fazer uma aplicação prática aqui para nós, irmãos. Você que anuncia essa mensagem santa. Você que fala sobre essa obra santa de Cristo. Como você anda? O seu testemunho pode estar invalidando aquilo que você anuncia. Porque se somos cristãos, e se ele disse imperativamente para santificar eles, na verdade, é para que você e eu tenham uma progressão nisso. Para que eu e você sejamos trabalhados e santificados ao longo dessa vida. E não ser uma vergonha. E não pecar deliberadamente e não ter arrependimento algum. E continuar, e continuar, e continuar. O verdadeiro cristão, amados, à luz das Escrituras, ele é purificado. Por quê? Porque essa é a vontade de Cristo. Essa é a intercessão de Cristo por nós. Você está vendo o que Cristo pede ao Pai por nós? Você está vendo qual que é a vontade de Cristo para mim e para você? Se essa é a vontade dele, e ele criou tudo pelo poder da sua palavra, e não está acontecendo isso na sua vida, aí você tem que começar a questionar para ver se você está na fé. Porque a vontade de Cristo para os seus é a obra de santificação. Muitos cristãos não sabem disso. Não entenderam isso. E vivem aí. Aí usa ali o crucifixo, usa camisa de Jesus, aí Neymar vai lá, ganha alguma coisa e põe faixa, 100% Jesus, mas no final do ano fecha lá em Guarujá, lá, casa lá, com orgia, com um monte de mulher, mas 100% Jesus. 100% Jesus. Isso é uma blasfêmia. Isso é nojento. Isso é asqueroso. E não tem nada a ver com a mensagem de Cristo. Nada a ver. É porque ele se consagrou ao Pai que sua santidade nos alcança. Pois com a bênção nas primícias é que se difunde a colheita, toda a colheita.
assim o Espírito de Deus nos purifica pela santidade de Cristo, os méritos de Cristo, e nos faz participantes dela. Aí eu sempre pergunto aos irmãos também, dá para saber quem é cristão? Você acha que dá? Dá. Dá, irmãos. E tampouco isso só é feito por imputação, porque isso é imputado em nós. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós recebemos isso por graça. Amados, pois nesse aspecto lemos que ele se fez nossa justiça. Mas ainda também lemos que ele se fez a nossa santificação. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. E eu gostaria de encerrar esta mensagem com essa citação de Paulo. E para que você tenha clareza sobre o verdadeiro cristianismo. Temos visitantes aqui, temos pessoas nos assistindo. Eu não sei onde você tem andado, amado. Que tipo de igreja você tem se sujeitado? Mas eu digo algo a todos nós, porque hoje estamos aqui, amanhã podemos estar em outro lugar. Nós temos que buscar a palavra de Deus, aonde seja pregado verdadeiramente a palavra de Deus. Não é parte dela, porque Satanás faz isso também, ele fala de partes. Eu estou falando de tudo isso, de ensinar isso, e de buscar a viver isso, errando, se arrependendo e sendo reconduzido, mas desejando a palavra. Teve pessoas que já saíram daqui que disse: eu sei que lá a palavra verdadeira é pregada, mas eu não fui amado. Se a palavra foi verdadeiramente pregada, qual maior sinal de amor você quer ter? Quero um engano, então. Quero um engano. Amados, o seu desejo numa igreja não é se o irmão te deu bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É se realmente a igreja tem te conduzido para os caminhos de Cristo. Pela palavra. A finalidade da igreja é ser detentora das Escrituras. É isso. A verdadeira missão de um pastor é uma grande seta. É uma grande seta apontando para o bom pastor. Eu não sou o bom pastor. João 10 não é eu não, tá, irmãos? O bom pastor é Cristo. É Ele que morreu pelas suas ovelhas. O que eu faço então? Sendo um ministro da palavra, aponto e indico para Ele. Falo sobre Ele. E isso nos basta. Para encerrar, eu leio aqui 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo. Graça. Em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santidade e Ele é a nossa redenção. Mas por iniciativa dele. É por iniciativa dele. Então não tem nada que eu e você faça para ser merecedor disso. É com base na sua soberana vontade e nos méritos dele. E o Pai imputa isso a nós. Deus enxerga em nós, cristãos, somos miseráveis pecadores, mas Ele olha para esses nos méritos de Cristo. Ele olha para os cristãos através do sangue do seu Filho. E assim nós somos aceitos perante o Pai. O caminho para a salvação é crer nesta obra redentora de Cristo Jesus. Os méritos dele, a justiça dele, a santidade dele e a redenção. Porque ele ressurgiu ao terceiro dia e ascendeu ao céu, nos provando que ele realmente é o caminho para os homens. E neste cremos, e por este celebramos e vivemos. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Semana que vem estaremos falando sobre aqueles que irão crer posteriormente, nós também. Mas direcionada justamente nós. E a oração sacerdotal de Cristo aqui ela é completa. Tá? Então você pode estar estudando na sua casa também, lendo, meditando nesta palavra de hoje e indo um pouco além,
se preparando para o próximo domingo.